Paz do Senhor a todos. Uma reflexão da palavra de Deus aqui para nós. Naamã, herói de guerra, porém leproso. Está escrito aqui essa passagem, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vou ler só o primeiro versículo que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. Meu irmão, minha irmã, todos talvez já ouviu a história de Naamã. Naamã era um oficial, era um comandante de guerra, era um homem respeitado, de posição alta, de patente alta. Era um homem que, quando passava pelas ruas, pela cidade, pelo exército do seu povo, era reverenciado e respeitado. Porém, nos bastidores, no íntimo, na intimidade, no seu secreto, quando ele tirava suas roupas, quando ele tirava as suas vestes de comandante, de exército, de governo, ele percebia a sua lepra. Era um homem importante diante dos homens na sociedade, porém no seu íntimo era leproso, diz a Bíblia. E a Bíblia nos informa que existia na sua casa uma escrava, uma moça que veio dos cativos do povo de Deus. E essa menina, que a Bíblia não fala o nome dela, não se refere quantos anos tinha, a Bíblia só se refere que ela tinha vindo do povo de Deus, tinha sido trazida cativo no meio de tantos que vieram. Essa menina tinha o princípio de Deus dentro dela, tinha a palavra de Deus dentro dela e tinha o conhecimento do que ela tinha visto acerca dos sacerdotes, dos profetas, do que Deus era capaz de fazer através dos seus servos. Daí eu entendo a importância daquele versículo de Provérbios: ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia diz também, lá no Deuteronômio, Deus orientando o seu povo para gravar a palavra dele, inculcar a palavra dele, falar todos os dias a palavra dele, escrever nas portas, nos umbrais, para que ficasse gravado na vida do povo de Deus, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Essa é a importância. E isso surtiu efeito na vida dessa moça, que ela foi levada para um lugar diferente do lugar que ela servia a Deus, aonde não se tinha verdadeira adoração, que o povo adorava outros deuses, mas ela não perdeu o desejo e o temor de servir e adorar a Deus. Segunda coisa importante que eu percebo nessa menina é que ela cumpriu aquela palavra, foi testemunha de Deus, foi testemunha do que Deus é capaz, testemunha do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de um ser humano. E ela então pregou não diretamente para o patrão, mas ela pregou para a esposa do patrão. Falou de Deus, falou do amor de Deus, da grandeza de Deus, e por fim ela diz: olha, lá em Samaria tem um profeta de Deus, e tudo que ele fala, Deus assina, porque ele anda em comunhão, em sintonia com Deus. Se vocês forem lá, o seu senhor, o seu marido pode voltar curado. Ou seja, ela pregou o Evangelho. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela não perdeu tempo, ela pregou a palavra, testemunhou do que Deus era capaz. A mulher acionou o marido, juntaram tudo e foram
em busca do milagre, foram em busca da cura. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O primeiro passo para a cura, para o milagre, para a bênção, para a salvação é chegar até Deus, é procurar Deus, é procurar Jesus, é se humilhar, é se render. Foi o que este homem fez. Quando ele chegou lá, ele achou que o profeta só ia dizer: olha, vai embora que você já está curado. Não, o profeta testou o coração dele. No reino de Deus há uma regra. Deus não concede suas bênçãos aos indiferentes. Porém, Deus tem prazer em o encontro daqueles que o procuram de verdade e de todo o coração. São esses cuja fé está firmada na promessa do Senhor. Isso aconteceu com Bartimeu, isso aconteceu com aquele moço paralítico do tanque de Betesda, isso aconteceu com Naamã. Então o primeiro passo é nosso, temos que ir atrás do Senhor. Naamã foi. Mas quando ele chegou, o profeta provou o coração dele. Diz: olha, vai lá no rio Jordão e mergulha 7 vezes. Tinha outros rios limpos, cristalinos, mas o profeta, provando o seu coração, mandou ele logo no Jordão, mais sujo, para quebrar o seu orgulho. Se tem uma coisa que impede Deus de operar, de fazer grandes coisas e grandes maravilhas na nossa vida, é o orgulho. Esse orgulho precisa ser quebrado. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste os orgulhosos, soberbos, mas aos humildes ele libera a sua graça. Para o soberbo, para o orgulhoso, todas as portas se fecham. Para o humilde, todas as portas se abrem. Meu irmão, então, para a grande maioria, o entregar-se a Jesus, o Salvador, é simples demais. Por isso seguem procurando algo mais difícil. Eles vão para todo lado procurando salvação, cura e milagre. Porém, a salvação, a cura, o milagre, às vezes está na esquina da sua casa, numa Assembleia de Deus, numa igreja que serve o Senhor Jesus, uma igreja batista, uma igreja séria. É só você ir lá entregar sua vida a Jesus. Jesus vai entrar na sua vida e mudar a sua história. Quebra esse orgulho e vá encontrar-se com Jesus. Você que está desviado, quebra o orgulho e volta logo para Jesus. A vaidade de Naamã, o orgulho de Naamã quase fez com que ele perdesse a bênção. Quando o profeta mandou ele mergulhar lá no Jordão, ele já tinha juntado as malas para ir embora, mas ele tinha bons assessores. Diz: não, acredita no profeta, a moça diz que Deus cumpre a palavra dele. Então ele se humilhou, quebrou o seu orgulho, foi lá, mergulhou e a sua pele ficou curada como de uma criança, porque ele rompeu com o orgulho, rompeu com a soberba, rompeu com a altivez. A humildade gera honra e agrada a Deus e traz as bênçãos e os milagres de Deus. O problema de Naamã não era o orgulho, ou melhor, não era a lepra. O problema de Naamã era o orgulho. Esse era o real problema de Naamã. Deus não tolera o orgulho, porque o orgulho anula o seu propósito benévolo para conosco. Foi o orgulho que fez crucificar o Senhor Jesus. Devemos então até dar graças a Deus por empregar certos meios e circunstâncias ao tratar conosco, nos quebrando, nos humilhando, visando libertar-nos da nossa vaidade para que a mesma não destrua-nos eternamente. Por isso que às vezes Deus, ele quebra o nosso orgulho. Deus quebra o nosso eu. Deus quebra as nossas vaidades para que possamos chegar mais próximo dele, mais perto dele. Deus sabe nos quebrar. Deus sabe nos humilhar para que verdadeiramente nos tornamos pessoas humildes, não de fala, não de chinelinho rasgado, roupa rasgada, mas humildes na essência, na alma, por dentro. A Bíblia diz que aos humildes Deus libera sua graça e seu amor para sempre. Deus te abençoe. Essa é a palavra de reflexão do dia para as nossas vidas.